Salve galerinha, beleza? Estão preparados para essa obra de arte que vai ser o episódio 3? Se liga que esse episódio vai pegar fogo, temos até a luta entre Taiju e Tsukasa. Será que eles também irão conseguir salvar Yuzuriha? Galera, só queria dar um recadinho rápido aqui pra vocês. 99% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Se vocês puderem se inscrever, curtir e compartilhar, isso me ajuda imensamente e me motiva a trazer ainda mais vídeos pra vocês. Então se você curte os vídeos e quiser apoiar o canal, já deixa o like e sua inscrição aí. Tamo junto, sem enrolação, bora pro vídeo. O episódio 3 já começa com nossos dois protagonistas, Taiju e Senka, prontos para salvar Yuzuriha. Porém, Senka diz não haver ingredientes suficientes, então pede pra Taiju buscar um pouco mais e ele diz que ficaria ali se distraindo com Tsukasa. Mano, que papo é esse? Quando Taiju parte para buscar os ingredientes, Tsukasa se mostra interessado na conversa dos dois. E antes que Taiju saísse dali, Tsukasa com apenas uma mão agarra Taiju e diz que por ser o mais rápido, ele irá. Em seguida, pede para que explicassem sobre o fluido milagroso. Nessa parte, a gente descobre que era tudo um plano de Senka, dizendo saber que ele iria questionar sobre o fluido. Em seguida, completa dizendo que, se Tsukasa souber onde fica a fonte desse fluido, ele irá impedir a operação de Senka de reviver todos os humanos. Basicamente, já tá começando a rolar um conflito de interesses, né? Então, após Tsukasa partir, Senka e Taiju começam a preparar o líquido para salvar Yuzuriha. Tsukasa, ao chegar na caverna, se depara com ácido nitro, então se questiona se o fluido é realmente isso. Assim que ele pega um pouco do ácido nitro, ele parte para testar a teoria em alguém. Em seguida, nos é mostrado que Senka havia escondido o resto da receita de Tsukasa, e Taiju questiona por que Senka mandou Tsukasa ir buscar mais ingredientes. Senka explica que era por pura distração, mesmo tendo que revelar onde fica a caverna. Taiju então questiona por que eles irão se livrar de Tsukasa, já que ele é um cara legal. Senka responde que é justamente por isso, e que ele não tem interesse algum na visão do mundo de Tsukasa para os mais fortes, e diz que construir uma civilização é muito mais empolgante. Taiju, como é leal a Senka, decide então apoiar ele. Um tempo depois, descobrindo que só o ácido nítrico não funciona, Tsukasa então quebra todas as estátuas ali do local. E antes que Taiju pudesse despejar o líquido em Yuzuriha, Senka aparece correndo dizendo para ele se apressar, então derruba tudo de uma vez. Taiju fica nervoso, pois queria derramar com mais delicadeza. Como Yuzuriha não é revivida instantaneamente, Senka explica que demora um tempo até fazer efeito. Ele entra em uns detalhes químicos e Taiju representa todos nós nessa parte, dizendo que isso é complicado demais. Então finalmente Yuzuriha é revivida, se libertando da petrificação. Então, pegando Yuzuriha no colo, Taiju a acorda e pede desculpas por demorar 3.700 anos. Yuzuriha diz saber o que aconteceu e agradece Taiju por tê-la ajudado, que se emociona e diz que foi tudo por conta de Senka. Então, enquanto os dois pombinhos estão ali colocando a fofoca em dia, Senka corta e diz que eles precisam se decidir antes de Tsukasa voltar. Então, para saber se os dois iriam ficar do lado dele, ele lhes dá duas escolhas, sendo a primeira escolha os dois fugirem e viverem em um lugar bem longe, e a segunda escolha seria lutar contra o Tsukasa, pedindo com que ele quebrasse mais estátuas e ficando em prol da ciência. O Taiju, sem pensar, já escolhe a segunda opção, e Yuzuriha, sem entender o que está acontecendo, resolve ajudar os dois. Senka diz que seria mais sensato eles fugirem, ficando com a primeira opção. Porém, no momento em que Taiju está declarando seu apoio a Senka, Tsukasa corta na hora a fala de Taiju, e diz estar apenas reduzindo o número de pessoas no novo mundo. Já chegou botando moral e dizendo que está desvivendo em geral. Então, disposto a proteger Yuzuriha e Senka, Taiju se coloca na frente dos dois. Mano, será, véi? Será que vamos ter a luta de dois brutamontes? Cara, Tsukasa matou um leão com uma porrada e o maluco tá indo pra cima dele, velho. Senka, inclusive, diz a mesma coisa. Então, antes que Taiju chegasse ao Tsukasa, a gente descobre o que Senka estava fazendo enquanto os dois dormiam no dia anterior. Nisso, ele pega uma besta e atira contra Tsukasa. Enquanto Tsukasa usa o impulso para segurar e desviar da flecha, ele já acerta um chutaço em Taiju e fica surpreso por Taiju ficar íntegro após seu chute, e afirma dizendo que ele é o primeiro a ficar de pé após seu chute. Em seguida, diz que não percebeu a intenção de ataque em Taiju e questiona ele sobre isso. Taiju então responde dizendo que não bate em pessoas e diz que Tsukasa poderia o bater quantas vezes quisesse, contando que parece de destruir as estátuas. Tsukasa então pergunta se isso é sério, então Taiju afirma. Tsukasa ri na hora e diz não estar negociando, em seguida ameaça Yuzuriha. Então Taiju entra na frente de Yuzuriha para protegê-la e acaba desmaiando. Tsukasa então diz que não irão precisar brigar, dizendo para Taiju proteger Yuzuriha e ele faz o que deve ser feito. Então, caminhando como o rei da selva, ele sai dali. Nesse momento, Senka explica que a flecha que Tsukasa desviou estava a mais de 200 km por hora e parte para acordar Taiju no chute. Yuzuriha fica assustado e pede para parar. Ao levantar, Taiju diz que vaso ruim não quebra. Disposto a impedir Tsukasa, ele sai correndo dali. Porém, Senka o impede chamando Taiju de burro. Eles acabaram de lutar, o cara levou a pior e ainda assim quer ir atrás do cara. Então, Senka explica que só há uma forma de parar um monstro no mundo de pedra. Ele explica que deveriam avançar a civilização e criar as armas da ciência. Em seguida, o anime corta para Senka destruindo as coisas na cabana, explicando que está fazendo parecer que Tsukasa os assustou e fazer eles abandonar o acampamento. E completa dizendo que se conseguir fazer as armas da ciência antes do Tsukasa perceber, eles vencem. Se ele perceber, eles perdem. Então eles levantam um barraco em direção a Hakone, com Senka dizendo ser uma aventura de 80 km, ou 2 maratonas. Já a caminho de Hakone, no topo de uma montanha, Senka utiliza um sextante para saber sua localização. Yuzuriha fica assustada com a quantidade de informação que Senka está dizendo. Então Taiju explica que Senka havia contado os 3.000 anos em segundos. Em seguida, Senka afirma que o sextante é o único GPS que eles possuem e diz que ele é exato longitude e latitude. Se possuísse algum prédio ou alguma coisa que eles pudessem se basear, seria melhor. Então, parecendo que descobriu alguma coisa, Yuzuriha sai correndo dali. Nossos outros dois protas correm logo atrás. E chegando em um local parecido com uma praça, Yuzuriha fica surpresa e diz ali ser o ponto de referência de Kamakura.
Com um sorriso, Senka diz saber exatamente onde eles estão, então ele fala a longitude e a latitude exata da estátua. O anime corta para o passado de Yuzuriha, mostrando que os pais dela a levavam ali quando criança. Ao ficar emocionada, Taiju questiona quem a fez chorar, que explica dizendo estar chorando por tomar um choque de realidade ao ver o Buda nesse mundo de pedra, e explica que começou a pensar no passado dela. Então Senka a conforta, dizendo para ela não se preocupar, pois eles estão no ponto de derrotar Tsukasa e salvar a humanidade. Taiju, com sua crença em Buda, fica surpreso pela estátua não ter se despedaçado. Em seguida, Senka explica que Buda não se despedaçou, pois o mesmo foi feito de bronze, e explica que cientificamente não vai se estragar. Então, tentando justificar sua fé, Taiju diz não ter nenhuma folhagem em volta de Buda. Senka logo corta, dizendo que isso é pelo fato da estátua soltar diversos íons de cobre, afirmando ser venenoso para a maioria das plantas. Ao se tocar que a estátua era de bronze, Senka decide utilizar o minério para fazer espelhos e melhorar o sustante. E antes que pudesse arrancar um pouco da matéria-prima da estátua, Taiju o repreende. Yuzuriha se sente feliz ao ver aquilo. Em seguida, os três continuam sua aventura, com uma cena nos mostrando que uma parte do pé de Yuzuriha ainda continuava petrificado, e com ela reclamando da dor em seu pé. Porém, ela diz que isso não a atrapalhava. Um tempo depois, nos mostra Senka derramando um restinho de líquido que havia guardado, e curando da petrificação e das dores. Taiju fica surpresa e se questiona se o fluido tem propriedades rejuvenescedoras. Em seguida, Senka explica não ser isso, e que as pequenas rachaduras são fechadas quando a petrificação é revertida. Então aponta para o exemplo no rosto lascado, e do fato deles ainda estarem vivos. Nosso episódio 3 termina com Tsukasa rastreando as pegadas no acampamento e decifrando a cena do desastre, mostrando já saber que aquilo não passava de uma atuação. E com nossos três protas chegando a fontes termais, com Senka dizendo que o objetivo da ciência ali era fazer pólvora, e que a matéria-prima para isso seria originada do enxofre que se encontra nas fontes termais. Com isso, também já nos mostra Tsukasa preocupado com a fabricação da pólvora. Obrigado por assistir o vídeo, e se você chegou até aqui, comenta a palavra cientista. E se ainda não deixou o like, já aperta o botãozinho. E não se esquece também de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também o que você está achando dessa série, de qual lado você ficaria. Você ficaria do lado de Tsukasa ou do lado de Senka? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!